pastor Birajara pedindo uma ressonância magnética. Como é que eu vou arrumar para ele uma ressonância? Estou numa situação delicada. Os dois estão ouvindo? Estão. É isso, 21 horas e 6 minutos na cidade do Rio de Janeiro, Nova Sião Digital. Estamos aqui com o Júlio hoje, com o visual atualizado do nosso irmão querido pastor Carlos Salles, nosso irmão Luiz e Marcos Miranda. Não é isso, pastor Carlos Salles? Isso mesmo. É muito bom nós estarmos aí nesta noite para louvar, engrandecer e magnificar o nome do nosso Deus. Mais uma vez, pastor Carlos Salles com vocês aí, o Marquinhos, né? Marcos Miranda Music, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente. Dia 2 agora, né? Dia 2, profecia. Dia 2 de novembro, né, Marquinhos? Dia 2 de setembro. Dia 2 de setembro, agosto, setembro, isso. Aí. Então nós vamos ter lá a gravação do single. Do DVD, do DVD. DVD. É um álbum, né? São 7 canções. Que benção, que benção. Vai ser um tempo precioso lá. Então, o local mesmo, Marquinhos? É lá na nossa comunidade de fé, Primeira Igreja Batista, em Vila da Penha, Avenida Meriti 2470. A gente vai estar junto lá, fazendo uma linda festa, declarando a nossa alegria pelos grandes feitos do Senhor, por nós e através de nós. Então vai ser um tempo muito precioso. Venha com a sua família, venha adorar, venha preparado para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Amém, glórias a Deus. 18 também, horas, Luiz, dia 2. Isso, também Luiz, seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer sempre, né, nós estarmos juntos. E agradecemos ao professor Fernando, mais uma oportunidade que Deus tem nos concedido, professor Fernando também. E Júlio, o nosso sonoplasta aí, carinhoso conosco sempre, né? Uma aguinha geladinha, um ar-condicionado abençoado, né? E a gente tem aí uma mensagem, né? Falsa confiança. Que Deus esteja aí nos ajudando e você recebendo aí dos projetos de Deus para a sua vida. É isso, meu irmão Luiz. Falsa confiança. Esse tema vai esquentar um pouquinho aqui, não vai, Luiz? Vai. Vamos ver qual linha a gente vai tomar, né? Onde é que você vai parar, né, Luizinho? Muito boa noite a todos. Nosso irmão Marcos Miranda, quem carinhosamente a gente aqui chama de Marquinhos, professor Fernando, pastor Carlos Salles, Júlio, amigo, saudade. A menina do sorvetinho falou, pô, tá sumido, tem muito tempo que eu não apareço, né? O professor me convidou, aí chegamos hoje, com a graça de Deus, estamos aí, que Deus nos abençoe, amigos. É isso, Marquinhos, estamos aqui offline, todo mundo falando aqui do meu visual da camisa aí, não é isso? É isso aí, pedi até para ele, pedi para ele até o endereço de onde ele comprou, que eu quero comprar uma igual para mim. Alegres estamos por termos mais essa oportunidade aqui que o Senhor nos dá, né, de nos reunirmos aqui, eu, Luizinho, pastor Carlos Salles, professor Fernando Lopes, sempre muito carinhoso aqui com a gente, Julião aí também, sempre cuidando muito bem de nós, e de fato um tema muito importante que a gente precisa se debruçar diante dele e entendermos, né, assim, que não há mais tempo para nós, como Igreja do Senhor Jesus, de termos uma falsa confiança no Senhor, e vamos tratar disso aqui. Eu tenho certeza que vai ser bênção para as nossas vidas e para a sua vida também. Seja muito bem-vindo, boa noite a todos vocês aí que nos acompanham aqui pelo YouTube, pelo canal da Nova Sião Digital, você que está aqui nos acompanhando pelo Facebook, você que está junto com a gente aqui no Kawai também. Aproveita agora, já se inscreve aqui no canal da Nova Sião Digital no YouTube, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhuma programação, porque a programação aqui da rádio realmente é uma programação incrível. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e a vida da sua família. Amém, glória a Deus. Mamãe Rosa já está aqui assistindo a gente. Um abraço, nossa irmã Rosa. Um abraço ao nosso irmão Ferreira também. E você pode dar uma boa noite aí, deixar aqui boa noite no chat ao vivo. E eu vou começar com o tema hoje, né? Falsa confiança. Todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus. Tempos atrás, meu médico me falou seriamente sobre minha saúde.
Segui suas orientações, comecei a frequentar a academia e ajustei a dieta. Meus índices diminuíram e a autoestima aumentou, mas passei a julgar as escolhas alimentares de outras pessoas. Não é engraçado, meu irmão, que muitas vezes quando encontramos, um sistema de pontuação que nos classifica bem, ou usamos para nos elevar e diminuir os outros. Parece ser uma tendência humana inata, de criar uma situação e transformar os nossos padrões na tentativa de nos justificarmos cada vez mais que a gente conseguiu mudar. Os tais sistemas de autojustificação e gerenciamento da culpa. Paulo advertiu aos filipenses de que alguns estavam confiando no desempenho religioso ou na submissão cultural. E lhes disse que esse mesmo tinha mais motivos para se vangloriar de tais coisas. Se os outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda muito mais. No entanto, ele sabia que sua origem e desempenho eram insignificantes em comparação a conhecer a Cristo. Somente Jesus nos ama como somos e nos resgata-nos e nos dá poder de nos tornarmos mais parecidos com Ele. Não é necessário ganhar. Nenhuma pontuação é possível. A vanglória é ruim em si mesma e é baseada em falsa confiança. E ela se torna também trágica. O Evangelho nos afasta da confiança distorcida e nos coloca em comunhão com o nosso Salvador, que nos ama tanto e se entregou a sua vida por nós. Você confia na graça do Senhor? Querido Jesus, obrigado por teu amor por mim. Deixo de lado os sistemas de autojustificação, pois são motivos equivocados de confiança. Eu me embolei um pouquinho porque a minha lente aqui está suja e eu não estou conseguindo até pular, ver as linhas direitinho aqui. Mas se vocês não compreenderam o texto, vocês vão compreender agora na prática o que é a falsa confiança. E às vezes a gente pensa que sabe de tudo, que a gente já amadureceu, que a gente está numa faixa etária que a gente consegue absorver os problemas da melhor forma possível, mas a gente está sempre engatinhando, a gente está sempre aprendendo e às vezes a gente tem aquela falsa confiança de que a gente é capaz de resolver todos os problemas. E na verdade não é, meu irmão. Nós somos dependentes de Deus. Existem coisas que Deus nos usa como seu instrumento para que a gente possa fazer pelos nossos próprios esforços. Ou seja, Deus dá o suporte, dá a ferramenta, Ele te capacita e você segue sem se desviar para a direita nem para a esquerda e você consegue fazer alguma coisa. Mas quando você se encontra numa encruzilhada e você fez tudo aquilo que podia fazer e tudo deu errado, o que você faz? Você depende de Deus, não é verdade? É isso aí. E tem coisas que dependem do Fernando, depende do Marquinhos, depende do pastor Carlos Salles, do nosso irmão Luiz, mas tem coisas que dependem de Deus e é Ele que está no controle das nossas vidas, é Ele que nos justifica, é Ele que nos capacita. E se o Senhor falar não, é não. Você pode fazer tudo certo, mas nada vai acontecer, porque não é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é no tempo do Senhor. Pastor Carlos Salles, a dificuldade é grande, a guerra espiritual é grande no seu ministério, no ministério de cada um de nós. Mas Deus tem nos sustentado e chegamos até aqui. E é por isso que a gente é grato e tem esse coração grato ao Senhor. Fala um pouquinho para a gente dessa falsa confiança que muitas pessoas colocam no homem em vez de colocarem em Deus. E às vezes se decepcionam. Que responsabilidade, né? A palavra do Senhor diz em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os caminhos, em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Aleluia. Então, nós precisamos entender
que muitos de nós temos falta de confiança, né? Essa falsa confiança, na realidade, é falta de confiança. E tem um louvor, hoje eu estava trazendo aí para o pessoal do grupo lá da igreja, e eu estava louvando ele, e ele diz assim, é um hino 577, em fervente oração, né? E ele diz, quando tudo perante o Senhor estiver. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Aleluia, meu Deus. Então, Aleluia. muitas vezes a gente fala com o Senhor que está confiando, né? E aí a gente coloca lá, mas eu estava até ministrando, falando assim, Marquinhos, assim, empresta tua mão aqui. Aí, colocando lá na mesa do Senhor, mas a gente fica puxando, né? Isso aí. Coloca lá, mas a gente fica Deus. fazendo força, falando, querendo, não, a gente vai deixar, não, eu vou deixar, e não deixa, não confia. Então nós precisamos confiar plenamente, Aleluia, né? meu Deus. Se debruçar verdadeiramente diante de Deus, e Ele operará. Porque muitas vezes a gente fica nessa falta de confiança, é uma falsa confiança, e a gente pensa que está confiando, mas na realidade nós estamos inseguros. Amém, glória a Deus. E às vezes você tem um amigo, você tem um irmão, você confia, e você fica tantos anos, né, com uma amizade, 20, 30, 40 anos, aí um dia aquele teu irmão te decepciona. Você fica tão frustrado, né? Você fica assim, parece que você fica num vazio, né? Parece que você se perde, porque você acreditava tanto, você acreditava naquela pessoa e aquela pessoa te decepcionou, não é? E você não consegue entender. Mas Deus, Ele coloca esse amor no nosso coração. Hoje a gente vem até, inclusive, falando para cá, porque independente da circunstância, mesmo que você esteja abalado, eu perdi 2 pessoas assim que eu considerava, tinha um carinho muito grande, né? E amizade assim de 30, de 40 anos, que às vezes se afastou. E realmente eu vou dizer para você que eu não fiquei chocado, que eu fiquei chocado, realmente. Mas Deus colocou no meu coração um amor tão grande e uma capacidade assim de perdoar, porque todos nós somos perdoados a cada dia, né? E a gente, queira ou não queira, a gente cria uma expectativa, a gente deposita uma confiança que é normal, a gente dá um crédito à pessoa. Mas eu pensei assim, aquela pessoa não está bem espiritualmente, às vezes ela está passando por uma depressão, por um problema, e a gente não consegue entender por que está acontecendo aquilo. Então, deixa a poeira baixar, deixa a poeira assentar, e aí mais tarde você vai ter uma oportunidade de contato com essa pessoa. E aí você vai conseguir, às vezes, resgatar o relacionamento e saber o que está acontecendo, que no momento você não entende. Então você cria uma expectativa, uma falsa confiança. Irmão Luiz, como é que isso funciona na cabeça da gente? Amigos. Bem amigos do Amigos, né? Bate-Papo Cristão. Partindo pro princípio da palavra de Deus, né? Claro que a gente tem assim os nossos pensamentos, os nossos pontos de vista nesse sentido, né? Da falsa confiança. Partindo para a palavra de Deus de maneira bem direta, o texto de Tiago, capítulo 4, né? Ele fala ali de um camarada, a gente tem assim, um camarada ou uma pessoa que diz assim, hoje eu vou comer, eu vou beber, amanhã eu vou partir para determinado local, vou ali para São Paulo, que lá eu vou ganhar, vou fazer. Aí o texto diz assim, pera aí, você vai, tá confiante que vai. Mega confiante, a confiança é legal, você tem que ter confiança, né? Mas aí a palavra vem assim, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Isso é Tiago 4, Tiago 4, verso 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Ele faz uma pergunta.
sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor Aleluia. quiser. Se o Senhor Amém. permitir. Se permitir, é verdade. E é muito comum, eu falo isso porque é muito comum para mim, Luiz. Eu lidou com gente, lidou com clientes, aí o cliente fala assim, pô, amanhã eu vou lá na tua oficina, pô, legal, vai lá amanhã que eu tô lá te aguardando. É extremamente comum eu ter essa autoconfiança, eu tenho essa confiança, porém, entretanto, o texto é bem claro. Não sabe o que vai acontecer amanhã, Luizão. É verdade. E aí? E aí? Né? Mas partindo também de um princípio, se faz necessário você ter confiança. E essa confiança, como o texto bem define, ela é, para nós que somos cristãos, ela tem que ser depositada no Senhor. Né? Se o Senhor quiser os meus planos, eu posso até fazer, mas a resposta certa é talvez Senhor. essa falsa confiança, né? Ela esteja associada a um piloto automático nosso. E a gente tem sempre essa... Eu tenho, cara, vivido assim... Foi tão bonito você falar, cara, você sempre, tipo, traz um ponto de reflexão para mim aqui nesse bate-papo. Você é uma ponte do Espírito Santo. E às vezes Deus está querendo falar alguma coisa comigo. E eu tenho ido, por onde eu tenho ido ultimamente, eu tenho dito, olha, pode ser a última vez. Ou seja... pode ser a última vez que a gente esteja reunido aqui no Bate-Papo Cristão. Então a gente não pode deixar a ponta solta. Eu tenho falado isso, né? E às vezes as pessoas falam assim, nossa, Marquinhos, que coisa doida, né, que você está falando. Não. Que palavra dura, que às vezes é duro, né? Porque eu não sei. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Verdade. Se eu chegar até amanhã, eu vou fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Agora, se eu não chegar também, está tudo certo, porque hoje eu vivi como se fosse o último dia da minha vida. Verdade. Então minha confiança não está na minha capacidade de amanhã falar assim, dar uma ordem para os meus pulmões, funciona aí, né? Coloca o ar para dentro e para fora. Não, eu não tenho esse poder, eu não tenho essa capacidade, né? As pessoas falam assim, meu corpo, minhas regras. Que meu corpo, minhas regras? Que confiança é essa que você tem em você mesmo? Se você não tem poder sobre o ar que você respira, a oração é que a gente chegue lá. Então, assim, talvez não seja falsa confiança, seja uma esperança de que o amanhã vem, né? Mas é algo que a gente precisa refletir sobre isso todos os dias. Até porque, às vezes, a gente deixa para amanhã aquilo que a gente poderia fazer hoje, achando que o amanhã vai vir de verdade. Né? Confiando que o amanhã vai vir de verdade. Só que, e aí, essa confiança é em quem? Senhor, eu confio em Ti que o Senhor vai me dar um amanhã, mas e se Ele não quiser dar um amanhã? Depende da soberania, né? Depende da soberania. Se o Senhor quiser, a gente vai em São Paulo gravar, fazer, né? Algum trabalho. Eu quero dar uma palavra também em cima dessa que o Luiz trouxe, que está em Lucas capítulo 12, né? A partir do versículo 13. Disse-lhe da multidão, mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança, né? Mas não era bem essa palavra, não. É essa palavra mais um pouquinho adiante, né? Ele diz assim, disse, acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância dos bens que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância e arrazoava entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E diz, farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, tens em abundância bons depósitos para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Meu Deus. É só pancadão, hein? Hoje, hein? Você falou que o negócio, o pau ia comer hoje, está comendo mesmo, né? Não, eu ia perguntar uma coisa para o Marquinhos, para vocês, né? Realmente, vocês que passaram por essa experiência, poderem falar também. Mas como o Luiz citou essa palavra e ele citou o texto, realmente é muito forte, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não tem controle. A gente
perde totalmente o controle e a gente tem aquela expectativa de sempre criar alguma coisa. Olha, sábado eu vou fazer isso, domingo eu vou fazer isso, dia 2 vai ter o lançamento do Marquinhos. Tá tudo planejado já. Tá tudo planejado, tá tudo na cabeça e tal, mas tudo dá. Então, quando você, de repente, vive o dia a dia, eu estou procurando fazer isso. Veja bem, eu sei que não é uma coisa fácil, não, é uma coisa difícil para a gente, mas como cristão, eu estou valorizando o momento que eu estou vivendo, ou seja, esse momento para aqui, hoje é o único, porque eu não sei se amanhã eu vou estar aqui. Então tem que aproveitar a presença daqui do pastor Carlos Salles, com o seu visual atualizado, o Luiz, o Marquinhos, entendeu? Para que a gente fique feliz nesse momento. E deixar a coisa... Eu só falei visual atualizado, não comentei nada, gente. Tá certo, não tá certo. Tudo bem. Agora, eu vou desviar um pouquinho o foco e vou fazer uma coisa aqui importante, que eu queria perguntar a ele, para chegar a pergunta até vocês. Jeremias 17, 5 a 10. Versículo 5 de Jeremias diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Então, a palavra de Deus, né, isso aqui a gente vê lá no livro de Jeremias, você vê o que Jó passou, o que Jeremias passou. Todo mundo diz que Jeremias era o profeta chorão, mas ele foi barbarizado, ele foi torturado, ninguém acreditou nele, ninguém deu crédito a ele, e ele vivenciou, né, ali, ele previu o que ia acontecer, né, com o povo, que seria exilado, que seria tomado. Então muitos sofreram, muitos pereceram. Aí tem uma musiquinha que é antiga, da década de 60, que diz assim: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E hoje você fez um comentário no carro que você sempre consegue levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima e deletar aquilo que está te incomodando. Eu tenho um pouco de dificuldade, confesso a você, mas pelo menos você passa essa imagem. É difícil levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, porque às vezes a gente dá o crédito ao homem e se decepciona com o homem. O homem que eu falo é amigo, familiar, é relacionamento afetivo, é tudo. Sim. Né? O princípio aqui eu até separei, né? Assim, quando a gente falou do tema falsa confiança, o Espírito Santo ele me moveu para alguns textos, assim, né? Aí ele me moveu para as experiências que viveram ali Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego antes, né? Depois Daniel na cova, primeiro os amigos dele na fornalha. Ele me remeteu também a José, né? José, ele era um cara autoconfiante, e aí baseado nessa autoconfiança dele, daquilo que ele tinha recebido de Deus, ele abriu o jogo para os irmãos, e a gente sabe a história. No final ele é vendido como escravo, fica preso, é traído pelos amigos que ficaram presos com ele, né? Ele é traído pelo pai, pelos irmãos, pelos amigos da prisão, e depois Deus leva ele para um outro lugar. O Espírito Santo também me moveu até o episódio ali de alguns discípulos judeus, né? De alguns judeus, na verdade, que estavam expulsando demônio em nome de Paulo, né? Em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Ou seja, a falsa confiança deles, porque eles não confiavam nem em Jesus e nem Paulo, né? Quer dizer, eles confiavam neles mesmos, de que, falando em nome de Jesus e de Paulo, alguma coisa pudesse acontecer. O final da história é que eles tomam a costa do Satanás lá, do demônio, e saem pelado lá pela cidade. E um outro texto que o Espírito Santo moveu no meu coração foi exatamente o texto de Jeremias, capítulo 17, a partir do verso 5. E aqui o contexto, ele não está relacionado às suas relações. Ele está relacionado a você. Maldito o homem que confia no homem, ou seja, maldito o homem que confia em si próprio. Eu só exemplifiquei Ou seja, é o efeito colateral. O que você tem vivido, e às vezes você tem essa reação, que eu acho legal isso, que você consegue deletar aquilo ali e seguir em frente. Eu vejo uma dificuldade, estou falando, Fernando, tenho essa dificuldade, e às vezes eu vejo que você, com uma facilidade, você consegue deletar. Mas aí o princípio é o seguinte, o princípio é aquilo que a gente está falando aqui. Eu não tenho controle. Eu não tenho controle. Você tem um alvo. E eu não tenho controle sobre o que está
à minha volta. Ninguém tem. Ou seja, o meu foco é Jesus. O meu foco é viver Jesus, é pregar Jesus. Eu sou falho? Eu sou falho. Eu sou pecador? Eu sou pecador. Só que eu não estou olhando para a minha limitação, para a minha natureza pecaminosa. Eu não estou alimentando ela. Eu não quero alimentar ela. Eu não quero dar comida para a minha carne. Eu quero dar comida para o meu espírito. Amém. Então o foco é Jesus. Quando você tem um efeito colateral do que você vive, porque, cara, é uma crise absurda que eu vivo. Tá aí uma fragilidade minha aqui. Eu vivo uma crise. Porque todo mundo fala assim, você se acha perfeito? Não, eu não sou perfeito. Só que eu olho para o que é perfeito. Na medida em que eu olho para o que é perfeito, aquele que é perfeito me transforma todos os dias. Então, eu não estou preocupado com aquilo que falam ou que pensam de mim. Eu estou preocupado com o que o céu pensa de mim. Porque eu tenho um tempo aqui, certo? Eu tenho uma expectativa de vida aqui. E eu recebi uma missão do meu mestre. Qual que é a missão? Frutificar. A minha missão é fazer outros discípulos. Então, essa é a minha missão. Então, eu não vou perder tempo com nada que seja diferente disso. Ou com aquilo que me tire desse lugar. Né? Porque, por exemplo, aqui quando a gente está nesse tempo aqui precioso, discutindo, conversando sobre as questões do reino, da palavra de Deus, cara, a gente está se aproximando de Deus. Cara, toda vez eu tomo aqui uma sulapada aqui, Deus usa vocês aqui para falar comigo aqui. Então, isso é bacana demais. Agora, se eu estou num ambiente, que esse ambiente me distancia desse lugar que eu quero estar, cara, eu não vou ficar. E se esse ambiente for uma pessoa, eu não vou ficar. Se esse ambiente for uma instituição, eu não vou ficar. Você não vai dar espaço. Porque a palavra de Deus vai me instruir lá no Salmo 1. Bem-aventurado, feliz é aquela pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, e na sua palavra medita de dia e de noite. Essa pessoa vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto da estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, há uma promessa para a vida daqueles que procuram viver uma vida baseada e à luz da palavra de Deus e com foco em Jesus. Então, por que eu passo por cima com facilidade? Porque não é sobre mim, é sobre a própria pessoa. Ou seja, se a pessoa olha para mim e fala assim, tu é santarrão, eu falo, pô, desculpa, cara. Você devia fazer uma coisa que eu, ou pelo menos tentar, porque eu estou tentando, eu estou buscando. Eu não sou melhor do que você. Eu não sou melhor do que você. Você está incomodado com o fato de eu ser um cara que estou buscando a santidade, a santificação? Porque não sou eu que faço isso também, é o Espírito Santo que me convence todo dia. Quando a pessoa fala mal de mim, por exemplo, e eu fico sabendo, eu entrego ela na mão de Deus. Falo assim, olha aí, mais um. E a palavra diz, sem santificação ninguém verá. Ninguém verá. Então, assim, o Josué ele fala para o povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Você quer ver maravilha de Deus? Cara, se santifica, cara. Vai buscar o Senhor Jesus, vai olhar para Ele. A confiança não sou eu. É aí que está a grande mágica. A falsa confiança é quando você confia em você mesmo. É quando você diz assim, não, eu por mim mesmo vou fazer. Eu vou fazer o plano aqui e amanhã vai ser assim. Né? Ou seja, eu, por exemplo, tenho planos para o dia 2. Mas eu entreguei tudo na mão do Senhor Jesus. Se o Jesus falar para mim, se o Espírito Santo falar para mim assim, filho, não vai ser isso aqui agora. É isso aqui. Porque aí, por exemplo, eu estou aqui, né, vou fazer uma gravação ao vivo, né? Então tem hora que o Espírito Santo fala assim, pô, ministra sobre isso aqui, que eu fico escutando a música, né? Pô, ministra sobre isso aqui. Pode ser que na hora lá, cara, tem uma pessoa que foi, que eu estou pedindo, eu falei, leva não crente. Não leva só crente, não. Leva umas pessoas que não têm contato com Jesus, que Jesus vai fazer a obra. Leva doente. Leva gente que está precisando de libertação, de cura. Leva lá. Porque não é sobre mim, não é sobre a minha música, sobre o meu DVD, sobre como eu me comporto no altar, é sobre ele. Então, na hora lá, se ele quiser levantar um paralítico, ele vai levantar. Se ele quiser curar um cego, ele vai curar. Se ele quiser libertar alguém de uma depressão, ele vai libertar. Se ele quiser trazer alguém de volta para o Cristo, ele vai trazer. Se ele quiser resgatar uma vida, uma alma, ele vai fazer. Porque não é sobre mim, não é sobre aquilo que eu estou planejando. Amém. Porque o que eu vou fazer não é sobre mim, é sobre ele. Eu queria, Fernando, que você alugasse um ônibus para mim. Oh, aleluia! Glória a Deus! Queria que o senhor alugasse Kátia Barro, minha esposa gente aqui. lá Boa noite a todos, feliz aniversário, minha filha amada, grata ao Senhor. Oh, maravilha! Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, Isis. Deus te abençoe. Parabéns, Isis. Abençoe minhas verdinhas,
abençoe a Gabriel, que está fazendo hoje, completando mais uma primavera também. Completa ano hoje. Hoje, parabéns, filha. Então, olha, como é que é o nome dela, Luiz? Ana Carolina. Ana Carolina. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Isis, Ana Carolina, Gabriel, todos aqueles que fazem aniversário nesse mês, essa semana. E agora eu quero... A pastora também fez, a Pastora? Elisa, né? Ana A Elisa. esposa do pastor Carlos Augusto. Oh, glória a Deus. É. Parabéns também à nossa irmã, a pastora. E ele falou, o Marquinhos falou que ele às vezes está em crise. Eu sou a própria crise. Ele vai para a crise e ele ainda não chegou na crise. Como é que tá? Está vivendo crise também? Ou Deus está te capacitando, como capacitou Jeremias, como capacitou José, como capacitou a tantos que estiveram ali no Antigo Testamento e no Novo Testamento também? E de vez em quando a gente pensa que não vai aguentar, né? Mas a mão do Senhor tem nos sustentado. E eu louvo e engrandeço o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por causa disso tudo. Agora, o senhor estava falando aí a respeito de um amigo que lhe traiu. Lembra que o senhor disse isso aí, né? E a gente olha, professor Fernando, eu estava ouvindo uma história hoje. Não falei do amigo que me traiu, não me traiu, falando... você perguntou. Não foi traição, não. Foi afastamento, né? Não foi afastamento, porque traição, você veja bem, quando existe uma traição, até dá para você perdoar. Quando ela é reincidente, aí é que fica difícil. E na terceira, não dá nem para você manter o relacionamento. Então, realmente não houve traição. Houve um afastamento que às vezes as pessoas não estão bem ou estão passando um momento de crise e às vezes eu não quero julgar aquele momento dali da pessoa. Por exemplo, nós estamos aqui, aí de repente você se afasta, não aparece mais no programa e tudo. O que vai acontecer? Eu vou te procurar. Isso. Pô, pastor Carlos, sabe o que está acontecendo? Houve algum problema e tal. Se você me der uma receptividade, tudo bem, mas se eu não der receptividade, eu vou ficar na minha. Eu não posso forçar uma barra também. Vou respeitar o senhor vai ficar triste? Seu momento. Bastante. Vou ficar em depressão direto. Vou fechar até aqui. Não posso fechar a rádio, mas acaba com o programa, poxa. Tá bom. Você está um sustentável aqui. Você é o substituto do pastor Carlos Laércio. Você Meu sabia? Deus. Que responsabilidade. Uma responsabilidade. Nem Salomão. Um abração aí, pastor Carlos Pastor Laércio. Nós Carlos passamos o Laércio, dia um quase abraço todo lá, eu e o pastor Carlos Laércio. Nossa irmã Sailma, que está assistindo a programação hoje. Um abração. Também. Então, eu estava ouvindo uma história hoje que a moça estava para casar, né? E ela queria o glamour daquele casamento, as pessoas olhando para ela, mas ela não amava o noivo. Ela falou assim, vou te fazer uma surpresa. E ela colocou uma venda nos olhos dele e chegou num paredão mais ou menos de 60 metros e empurrou ele ladeira abaixo. Como é que é? Depois do casamento. Depois do casamento. Depois do casamento? Depois do casamento. Eu falei, que história absurda, né? Que história absurda, né? E aí a gente vê que... Parabéns! Não, ele está solteiro. Oh, meu Deus! Foi livramento. O cara tem dado sorte, rapaz. Quanto tempo tá viúvo? 5 anos. 5 anos viúvo, 5 rapaz. anos Que e sorte, pouquinho. rapaz. Ele tá dando... Aí a É gente... brincadeira, gente. Isso aqui é só pra gente Isso é piada interna, gente. É piada interna. Aí a gente vê, né, a respeito, eu vejo aí uma situação, a falha de Davi, né, com Urias, né? A gente vê que Davi, segundo a palavra, era tempo de guerra e Davi estava andando ali, como se diz, No na terraço, laje, no no terraço terraço da sua casa ali, e quando ele vê Betseba tomando banho, ele... E tu sabe da Betseba só uma coisa? Não, peraí, só um minutinho. Eu vou perguntar até o Marquinhos, porque o Marquinhos é estudioso e o Luiz também. Só um pouquinho. Eu vi deixa na terminar Wikipédia, é minha fala. Betseba ou Batseba? Porque Só alguns um dizem que é pouquinho. Betseba, outros dizem que é Batseba. Mas todo mundo entendeu a E respeito. são as duas. Se aplica as duas. Então, aí o que aconteceu? Aconteceu que ele mandou lá os seus servos trazer ela, teve relação com ela, e o seu esposo estava na guerra. E ela mandou dizer a Davi que estava grávida. Daqui a pouco Davi fala assim, olha, traz ela, traz Urias da guerra e manda Urias para casa, para deitar com ela, para quando Urias deitar, aí ele vai entender na mente dele que ela ficou grávida dele, não durante de esse período ali. A gente de uma fera. Então,
o que o senhor disse aí a respeito, né? Só que o Urias era tão leal a ele que, para não se contaminar e não voltar para a guerra cansado, né, do ato ali com a esposa, ele resolve no coração dele não ter o... A gente vê isso. Então, aí o que acontece? O senhor fala, maldito um homem que confia no homem. Davi, ele confiava em Deus, sim, com certeza, mas ele confiava muito nele. Nele mesmo. Ele achou que essa trapaça dele ia ficar por baixo dos panos, né? Ele confiava naquilo que ele estava fazendo. E, de um certo modo, estava todo mundo ouvindo, conforme o Marquinhos falou. Ele mandou Urias para casa, daqui amanheceu, quando vê o Urias estava dormindo lá na porta do palácio, lado de fora, né? Aí o servo de Davi chegou para Davi e falou assim, Davi, ele não foi para casa, está dormindo lá fora. Davi chama ele. Chamou Urias comeu, bebeu com Davi, Davi colocou um vinho lá, e Urias chapou o cocão, e mandou Urias de volta para casa, falou, agora ele vai, ele está pancadão, né? Urias não foi. Urias não foi. Urias falou, como posso eu ir para casa sabendo que os soldados e a arca da aliança do Senhor estão em guerra? Expostos, né? Ele falou, de maneira nenhuma, eu vou dar esse deleite ao meu corpo, sabendo que os meus irmãos de batalha estão nessa situação. Então, e aí você vê, olha esse prisma aí, Urias, aos olhos naturais, era um bananão, né? Como é que o cara não vai aproveitar essa situação? Olha como um homem de Deus, muitas vezes, ele é ridicularizado quando ele se posiciona. É verdade. Quando ele se postura, né? Ou seja, e a fidelidade dele levou ele para a morte. Ele foi fiel até a morte. Verdade. Foi fiel até a morte. Mas, quer ver, Marquinhos, uma garota lá da minha igreja, ela pouco fala, mas quando fala assim, é uma tremenda verdade. Ela estava dizendo assim, olha, não é o fim, é apenas o início. Isso aí. Entendeu? Tudo que nós estamos passando, porque a Bíblia trata desse tempo que nós estamos peregrinando aqui na Terra de um breve tempo. Isso aí. Né? Nós temos uma eternidade para passar com Isso Deus. aí. Então nós estamos no início de tudo aqui. Então a gente precisa entender dessa forma. E muitas vezes nós não entendemos, Isso né? aí. Nós não entendemos. E a gente quer cumprir os desejos carnais, fazer tudo conforme a carne manda, mas a gente precisa ouvir os desígnios do Espírito Santo. Aleluia, meu Deus. Amém, glória a Deus. Luiz, você que já teve várias experiências também, você sabe que às vezes a gente está em crise, né? Está vivendo momentos difíceis e a gente dá tanta credibilidade ao homem e às vezes a gente se decepciona, né? Como é que a gente consegue administrar isso? Você que tem um coração que perdoa a todos, né? Que consegue compreender a tantas pessoas. Né? Não, mas você tenta e você tenta colocar isso em prática da melhor forma possível, porque você vive num ambiente, né? Não só de comunicação ali, você trabalha com o público, né? Você está dentro da igreja, você tem o teu ministério e você sabe que o relacionamento humano é difícil. Como é que você consegue administrar isso? Assim, em particular, eu outro dia estava até falando com o nosso irmão Pedro, que tá com a gente lá na célula lá. O Pedro, eu percebi que ele se entrega muito. O Pedro, que estava até com o pastor Carlos Wesley lá, ele voltou lá para a Cascadora. Da bica que... Isso, matemática, isso aí. E aí a gente conversa muito, e aí teve um dia lá, um bate-papo lá da célula lá, que eu até falei, a gente comentando sobre isso, eu até falei com o Pedro, ele me fez uma pergunta, eu falei, poxa, a gente tem sempre que deixar uma margem no relacionamento. Relacionamento, você não pode se entregar demais. O único que você pode se entregar demais é a Jesus, ao Espírito Santo. A minha relação com o professor Fernando, eu jamais vou me entregar demais. E, porque o professor Fernando é ruim? Não é isso. É uma proteção para mim. É uma proteção para o Luiz. Isso não vai estar falando. Não, porque a gente tem que criar uma margem de proteção. Por que se magoa tanto demais na igreja hoje? Porque se doa demais a uma pessoa, a uma liderança, a um relacionamento. Então, eu particularmente, eu sempre deixo uma margem. E eu não sei, cara, por graça de Deus, eu sou muito um cara que lidou com as pessoas sem esperar algo em troca. Sem criar expectativa. Eu não crio expectativa.
Eu vou me dar com o pastor Carlos Salles, mas eu não fico com o tempo, o pastor Carlos Salles tem que ser assim, assim. Não, cara, o pastor Carlos Salles, ele tem o jeitão dele, ele tem a maneira dele. Então, quando eu me aproximo dele, eu avalio mais ou menos como é que ele é, eu sei o que eu posso falar, o que eu não posso falar, onde eu posso mexer, onde eu não posso, aonde eu tenho liberdade para ir, aonde eu não tenho. Eu sou muito avalista, não sou julgador. Observador. Eu sou observador, por quê? Porque eu fazendo uma observação, eu me protejo. Eu lido com o público, eu lido com gente. Chega gente lá na oficina de tudo que é jeito, amigo. E se eu não observar como é que a pessoa chega, por causa de uma situação, eu posso me atritar com alguém, eu posso me ter problema com alguém. Então, assim, eu sempre busco fazer isso. E eu falei isso pro Pedro, cara, porque o Pedro se entrega demais. Não, que se o pastor for, vou atrapalhar, amigo. Não pode ser assim. O Pedro é 880. Ele é 880. Eu tô falando porque ele fala isso. Ou ele se entrega demais. Isso, eu tô falando. E ele cria expectativa. Tanto que ele tem essa dificuldade de se relacionar, né? Porque ele cria uma expectativa na instituição, na igreja, isso, com as pessoas e tal. Ele é muito. Né? Eu falei, Pedro, olha, eu tenho a mesma característica dele. Eu tenho esse lado emocional, né, de me dar, mas eu consigo administrar. A gente tem que ter uma proteção. São 10 anos, professor Fernando, o senhor confia desconfiando, é isso? Não, eu sou o contrário. É a maturidade. Eu não confio em ninguém, mas dou crédito a todo mundo. Eu faço isso, eu confio nas pessoas. Eu não confio. Não confio em ninguém, mas dou crédito a todo mundo. Eu dou crédito a todo mundo. Que fique registrado aí. Pode registrar. A partir do momento que realmente a pessoa me decepcionar, aí eu passo a não dar crédito. Agora, a confiança, ela vem com o relacionamento. Eu não posso, de repente, projetar uma coisa, dizer assim, não, eu confio em você cegamente que vai acontecer. Não, isso aí não pode. Eu não estou dizendo de confiança. Que tá o X da questão. Eu dou crédito à pessoa e a confiança, ela vem com o tempo que você vai adquirindo. Por quê? Porque nós... Eu decepciono o Marquinhos decepciona ele, decepciona você, a mim ou a ele. Nós somos seres humanos e nós estamos trabalhando falhamente. Agora, crédito, eu dou sempre crédito. E outra coisa, antes da pessoa tomar a iniciativa de alguma coisa, antes dela me pedir, eu já dei. Entendeu? Então, quando você, de repente, dá demais, você é cobrado demais. Porque as pessoas não têm limite. Entendeu? E isso é muito difícil você administrar isso. Então é difícil, mas a minha natureza é de me doar, é de dar. Então eu não discrimino ninguém, eu dou tudo para todo mundo, eu acho legal. Esse é o meu papel como cristão, como cidadão, como ser humano, de compartilhar o evangelho. Independente de denominação, independente de uma característica minha. E só para complementar, nós tivemos ali, não sei se foi 10, quantos anos nós tivemos ali na igreja metodista. Eu nunca tive atrito com você, eu nunca me aborreci. Não, nunca tivemos. Eu dificilmente tenho atrito com eu dificilmente, cara. Não, até uma discordância assim de faz parte, eu sempre busco respeitar. Entendeu? Muito legal, assim, nosso relacionamento. Porque o que acontece? Eu estou até citando o nome do Pedro, porque isso é público, as pessoas que conhecem o Pedro sabem disso. E eu sou assim, até minha esposa falou, cara, e não liga nisso não, porque ele é assim até dentro da nossa relação. Eu falo pra minha esposa, pô, confiando. Eu falei, cara, tem que confiar no homem de Deus que eu sou, tu não tem que confiar em mim, não. É, isso aí. Confia em mim, não, porque, traição. Cara, traição a gente trai em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Mas eu, antes de pensar em trair você, eu tenho que pensar que eu tô traindo ao Senhor. Porque eu sou um homem de Deus, até então eu sou um homem de Deus. Então, antes de eu pensar em trair você, eu tenho que entender que eu estou traindo o Senhor, não estou te traindo, estou traindo primeiramente ao Senhor. Então, assim, a minha esposa fala, porque eu falo muito expressamente, eu digo, cara, não bota tua confiança em mim, porque em algum momento eu acabo te decepcionando. Não deposita tanta confiança, eu sou dependente, não, somos dependentes do Senhor. E quando esse texto que você leu, também tinha como o Marquinhos falou, tinha também pensado nele, ele diz assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ele não só faz isso, mas ele despreza o cuidado de Deus, ele confia no planejamento.
ele não consulta Deus se aquele planejamento, Senhor, esse planejamento aqui, como o Marquinhos falou, ele já apresentou o projeto dele do dia 2 ao Senhor. Mas o cara que ele tá desligado do Senhor, ele faz o seguinte, ó, tem aqui foi meu... prudente, né? Ele fez até a coisa certa. Não, mas é o correto. E aí você vê, por exemplo, traçando um paralelo do que você está falando aqui agora com a história de Urias e a história de Davi. Isso aí. Davi tramou, Davi planejou, o Senhor frustrou todos os planos dele. Por quê? Porque foi até o final. Davi foi até o final, tanto é que depois, quando o profeta chega para Natan chega para ele lá e fala assim, um homem fez isso, aí Davi se ira, aí não sei o que, tem que mandar matar, aí o profeta vira na cara dele e fala assim, mas pois foi você que fez isso com Urias. Então, é exatamente isso aí que você tá falando aí, faz uma conexão completa, você planeja, você põe expectativa no outro, né, e tudo, mas, cara, você confia em você mesmo, você deixa Deus de lado, cara, uma hora você vai se enrolar nas suas próprias pernas, uma hora você vai ficar ali na tua autoconfiança, achando que você é o gado da Coca-Cola, e não é. Então é simples, você quer resolver esse problema de falsa confiança? Olha para Jesus, cara, olha para Deus, cara, pede para o Espírito Santo caminhar contigo todo dia, e é isso, é o que você falou antes de você tomar uma ação contra alguém, você está tomando primeiro contra Deus, cara. Deus é o primeiro atingido quando a gente resolve agir. Ele disse, né? Uns confiam em carro, os outros em cavalo. Eu confio no braço forte. Mas nós faremos menção do nome poderoso do Senhor. Ou seja, se não for pelo Senhor, o próprio Jesus vai dizer, sem mim, nada poder. Por que eu vou ficar aí aos quatro ventos aí, dizendo, esse sou eu, é por mim, é pela... Cara, se nem o ar que eu respiro sou eu... A gente faz pelo automático, como você falou. A gente ainda incorre nesse erro de fazer pelo automático. A gente está tão acostumado, amanhã eu vou no meu trabalho, tem que entregar. Isso aí. A gente faz tem que entregar um relatório, tem que entregar um carro. Se a gente parar um pouquinho e fazer uma reflexão da coisa como ela de fato é, tipo assim, será que o Senhor quer? Como o Thiago fez, né? E Davi tava lá todo amarradão com planejamento. Pô, tá tudo certo. Aí Urias vai voltar, vai dormir com a mulher. Urias confiando no Senhor, cheio de confiança no Senhor. Não, eu vou ficar aqui, ô rei. E outra coisa, você trouxe uma coisa também, Luizinho, uma luz sobre esse tema muito importante, né? Na questão da confiança no próprio homem, né? Cara, às vezes você vai fazer tudo certinho. E você vai pra frente de batalha, nego vai meter uma bala nas tuas costas. E o fogo vai vir de onde você menos espera. O fogo vai vir do seu amigo. Isso da sua amiga. Acontece o fogo vai vir da pessoa que senta do seu lado na igreja. Ó, a pessoa está sentada do seu lado ali na igreja, ali, ó, levantando a mão, fechando o olho, adorando. Aí você olha, nossa, que entrega, que adoração bonita. Você é pouco caiado, cara. Porque acaba o culto ali, começa a falar mal de todo mundo, jogar piadinha, tem que ter uma fazer reserva, fofoca. Cara, tem que ter uma reserva. Então, assim, mas por isso que a gente não pode, de fato, ficar olhando para o lado, ficar olhando para as pessoas. Porque vai se lascar, a gente vai se lascar. Agora, e vai tomar tiro nas costas. É fogo amigo. Uma coisa. É igual aquele rapidinho, desculpa te cortar aqui. Tropa de elite. Fala que veio uma bala lá, não sei de onde, que ele morreu. Pô, quem matou ele foi o próprio coleguinha lá do trabalho lá. Então. Agora, uma coisa importante que eu ia perguntar. Hoje a gente vive numa era midiática e onde o poder da palavra ele é tão grande e os pregadores estão aí, né, levando a palavra de Deus, pregando a palavra e a gente passa uma imagem. Eu confio muito na prática. Aquilo que eu vejo na prática é que realmente toca o meu coração. Porque o discurso, muitas pessoas se deixam seduzir pelo discurso. E eu falo nisso em todos os sentidos, a nível de igreja espiritual, a nível de família, relacionamento afetivo, amizade, tudo. Por que as pessoas, elas vendem uma imagem e conseguem persuadir o outro e as pessoas acreditam? Porque o vendedor de imagem, o contador de história, é que às vezes consegue alguma coisa de produtivo, como é o político que acontece aí, né? Ele vende uma imagem, as pessoas votam, depois que entrou ali no poder, a coisa acaba, cessa tudo. E a gente vive essa imagem, às vezes dentro da própria igreja também. Como é que isso funciona? Mas aí, professor Fernando, no último dia, naquele grande dia, que não vai ser o último, na verdade, naquele grande dia, vai ter duas filas, irmão. Vai ter duas filas.
Não, eu sei disso. Então, claro. vai ter a fila do vinde bendito de meu Pai, que é nessa que eu quero estar. Eu falo com Deus todo dia. Eu falo mesmo, na minha oração, eu falo assim, Aqui, Senhor... versículo 7, mas é bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Mas nós não temos tendência a tem. acreditar em discurso? Tem. Aí eu falo para Papai do Céu, eu falo assim, Senhor, que eu seja o último dessa fila do bendito. Mas eu tenho pavor, cara, do apartar de maldito do meu pai. Agora, a gente está convivendo com pessoas no nosso dia a dia que a gente não sabe de verdade quem é. E que talvez se a gente soubesse quem é de verdade, a gente não quisesse nem estar andando perto. Agora, o Senhor nos ensinou lá na parábola do joio e do trigo. Vai crescer tudo junto, só vamos separar no final. Não tem jeito. Então, assim, essa coisa do confiar, né, demais nas pessoas, cara, isso é um erro infantil da nossa parte. Mas que a gente vai cometer, normal. Você confia nas pessoas? Normal, eu confio muito. Confia? Cara, eu confio eu confio. Você falou um negócio de 1, 2, 3, cara... Eu já vivi tanta coisa assim, já passou de 15, de 20, eu continuo confiando. Por quê? Porque não é sobre mim. Não é sobre mim. Às vezes eu entro em... A minha crise, Fernando, é essa. Que eu devia ser um cara mais assim, mais entendeu? Precavido. Não é nem precavido, não. Eu devia ser mais normal. Entende? Mas eu não quero ser normal. Eu não quero fazer igual todo mundo faz. Eu não quero ser normal, não estaríamos aqui. Não, eu digo assim, vou fazer que nem todo mundo está fazendo, entendeu? Vou seguir a boiada, a manada. É a síndrome de manada que a gente vive, né? Ou seja, está todo mundo indo para o mesmo buraco. Formatado. Todo mundo formatado. Está todo mundo no mesmo buraco. Mas por quê? Eu estou indo por quê? Por que você está aqui? É igual fila, já viu fila? Já viu fila? Às vezes a pessoa para na fila, cara, eu nunca entrei numa fila sem perguntar para que é aquela fila. Porque a pior coisa que você pode fazer é passar 2 horas às vezes numa fila achando que você vai ser atendido num negócio, aí quando você chega lá no guichê e fala assim, nossa, a fila aqui não é para isso não, a fila para isso que você quer aqui é aquela outra lá, e quando você olha, a fila está dobrando um quarteirão. Então assim, as pessoas elas entram no automático numa fila e ficam lá 2 horas, no final não era nada daquilo. Então o conselho, né, que eu tenho dado, eu nem quero dar mais conselho não, sabe? Eu não quero mais dar conselho. Eu não quero mais ficar falando, é isso, não. Eu vou guardar o restante da minha fala, que eu vou tomar um pouco d'água agora. Eu quero dar uma conselho. A palavra do Senhor diz que tudo que um homem plantar também ceifará. A gente tem batido nessa tecla e tem falado a respeito disso. E esse versículo ele começa assim dizendo que Deus não se deixa escarnecer. É isso aí. Então a gente precisa entender, professor Fernando, que no capítulo 4 de Hebreus, versículo 12 e 13, olha o que está escrito. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Diante de quê? Diante dos olhos do Senhor. Antes todas as coisas estão nuas, patentes aos olhos daquele com quem nós havemos de tratar. Amém. Então nós temos que tratar com ele, não adianta. Então, muitas vezes a gente olha a palavra de Deus, quando a gente vai no livro de Esther, a gente vê que Mardoqueu ele estava sendo totalmente ali destruído pelo general Amã, e as perspectivas do general Amã eram as piores possíveis para o tio, né? O povo, né? O povo então, todo. aí o que acontece? Ele fez uma forca para Mardoqueu e Deus mudou os desígnios, né, daquela situação, e quem morreu na forca foi ele. Então a gente precisa ver que ali o povo de Israel ele ia ser totalmente dizimado, e quem foi dizimado, aqueles que foram para os destruir. Se levantaram contra. Então a gente está falando apenas ele conseguiu se defender, né? Porque o rei já tinha, né, consagrado ali que era para aniquilar. Baixado o decreto. Baixado o decreto, né? Então ele deu oportunidade do povo se defender, né? Então a gente vê nessa situação, muitas vezes, aquilo que está dentro do nosso coração, nós estamos ali como um depósito, entendeu? Quem tem ali maus desígnios dentro do seu coração está acumulando desgraça para a sua vida, entendeu? Então quem tem bons desígnios, Deus ele opera ali maravilhosamente. Isso você falou uma coisa importante.
A melhor coisa que tem, meu irmão, isso, graças a Deus, eu tenho crise, tenho conflito interior, isso aí, mas uma coisa que eu não guardo e não quero guardar é se realmente algum mal está sendo feito e você absorver aquilo te consome. Isso aí. Te consome. Você tem que deletar, porque se você não deletar, você não vive. Você tem que pular, não olhar para a esquerda nem para a direita e seguir em frente, que o foco é o nosso Senhor Jesus Cristo, para a gente poder sobreviver. E a nossa guerra era muito maior do que aquele que realmente está no mundo. Por quê? Porque quando você se converte, tem um encontro com o Senhor, né, e você pede a Deus, ele vai trabalhando, vai se transformando gradativamente e você vai se curando, pedindo libertação de várias coisas. A tua guerra é muito maior, então a tua perseguição é muito maior e qualquer falha, né, que a gente tiver, o dedo, né, que aponta já volta aqui para a gente mesmo. Então, se a gente errou, meu dedo já volta para mim mesmo e eu tenho que parar para refletir 2 vezes. Então, o compromisso como cristão, a pessoa fala assim, cristão é legal, porque você se converteu espiritualmente. Meu irmão, a batalha espiritual é grande. Eu acho que é muito grande mesmo. Se você não tiver estrutura emocional, você não vai suportar. Só se Deus estiver na causa ali. Se Deus não tiver, que você não tem discernimento, compreensão. Quando Deus entra na tua vida, você passa a ter compreensão de coisas que você não compreendia. É difícil, entendeu? Depois que você tem determinadas experiências com Deus, tem coisa que não te afeta mais. Tudo é isso, é a maturidade. O apóstolo Paulo ele fala muito sobre isso, né? Sobre o homem que precisa amadurecer. O cristão ele precisa amadurecer. Então o que faz a gente amadurecer em via de regra? São as pancadas que a gente leva na vida, né? Eu tenho 44 anos, né? 40 anos que eu estou inserido dentro do contexto de igreja, que eu me lembro, cara, claramente assim, eu tinha 4 anos de idade, a primeira vez que eu pisei numa igreja, assim, que eu tenho lembrança. Foi até porque tinha um amiguinho, meu amigo até hoje, a gente não se fala tem tempo, mas é meu amigo até hoje. Eu me lembro que ele veio me receber assim na igreja. Eu tinha 4 anos. Então, há 40 anos, eu já vivi tanta coisa dentro do arraial. Já bateram em mim, E tudo é uma questão de você entender que isso faz parte do teu aprendizado, do teu crescimento como cristão. E cada vez mais você, relevar faz parte, é o ser humano. O ser humano tem, às vezes, aspirações diversas, e às vezes aspirações que estão fora do foco. E você vai fazer o quê? É você que vai mudar a vida dessa pessoa? Não é. O que eu tenho orado, minha oração tem sido essa, todos os dias. Senhor, teu Espírito Santo convença da justiça, do pecado e do juízo. Eu vou ser um instrumento, muitas vezes, para dar uma palavra, para ministrar alguma coisa. Agora, o resto, quem vai fazer não sou eu. Não é a minha palavra, não é a minha música, não é o meu conselho, é o Espírito Santo, que vai trabalhar naquele coração ali. Agora, vai acabar agora? Se eu viver mais 40 anos, mais 50 anos, mais 60 anos, vai ser assim até o último dia, cara. E dentro do arraial, fora do arraial. Por quê? É o ser humano. É o ser humano. É no trabalho, nego tentando te derrubar porque você é honesto, porque você é... Eu já fui demitido uma vez porque eu era honesto. Fui falar pro cara lá que eu descobri um esquema que estava rolando. Tava rolando um esquemão lá. Aí fui falar com um grandão lá, né? Aí o grandão falou assim, é mesmo? É mesmo? Aí depois eu fiquei sabendo o quê? Que eu fiquei sabendo? Depois que eu fui demitido. Ele era o cara que comandava, ele era o rei da marionete. Então assim, cara, logo depois Deus fez sabe o quê? Mudou minha sorte, me deu uma outra oportunidade incrível. E, cara, é muito doido isso, cara. Ou você que está aqui assistindo a gente aqui, ouvindo a gente, se você estiver fazendo certo, pode ter certeza, Deus está vendo. Aí a porta que um homem, achando que ele tem poder, fechar para você, Deus vai lá e escancara a outra. Agora, não pode ter falsa confiança. Você tem que confiar plenamente em Deus, de que Deus está vendo tudo. Deus está vendo. A pessoa que está fazendo alguma coisa ruim contra você,
Deus está vendo. Não pode estar passando despercebido até por você mesmo. Você pode não estar vendo, está fazendo pelas suas costas, mas o Senhor está vendo. E a recompensa para os bons e para os maus vem do Senhor. A gente vê um texto, Moisés falando assim, olha, vocês podem se levantarem espiritualmente contra um ungido do Senhor. Mas cuidado, porque o Senhor ele pode abrir a terra e a terra engolir vocês, né? Então a gente vê aí Corá, Datã e Abirão, né? E aquelas pessoas que estavam macumunadas com eles, né? A terra abriu, engoliu aquele pessoal todo, né? Então a gente precisa entender que fazer o bem é sempre melhor do que fazer o mal. É isso mesmo. E nós vamos falar aqui com o nosso futuro pastor. Em nome de Jesus. Nosso irmão Luiz. Eu vou estar lá nessa consagração e você, cada dia que passa, evolui mais. Com certeza. Cada dia que passa tem mais uma palavra edificante, relevante, para que a gente possa dar o crédito ao nosso irmão. E isso não vem de nós, isso é o dom de Deus, que vem de Deus. E eu já falei para ele tem que assumir essa postura, tem que assumir esse ministério e realmente se conscientizar da obra do Senhor, né, aqui nesse mundo, na terra dos viventes, que o Senhor tem para ele. E graças a Deus, ele teve essa oportunidade. E outra coisa, vai ser um pastor interdenominacional. Porque ele vai acolher todas as denominações. Tem cheiro de ovelha, rapaz. Você passa perto do cara, você sente cheiro de ovelha. Guardando no coração, amigo. Isso aí. Ele vai acolher vários ministérios. Porque o objetivo dele realmente é acolher. Amém. Ele é acolher. É isso aí. Mas, Luiz, fala pra gente aí, como é que está você espiritualmente hoje, você e Deus, nesse processo que você passou todinho, da rádio, que você teve aqui desde o primeiro dia, que eu fico muito feliz, né, de você estar presente aqui conosco, com o pastor Carlos Salles, com o Marquinhos, com a gente. Você acha que isso te ajudou na tua caminhada espiritual? O processo da rádio? O processo da rádio. Eu estou te perguntando, nunca te perguntei isso, estou perguntando não, agora. Assim, antes ao vivo, antes até, vamos rebobinar, assim, eu louvo a Deus quando eu falo que eu guardo no coração as palavras, né? Somos homens de Deus, né? Então, assim, eu guardo realmente no coração as palavras que vocês liberam sobre a minha vida. E, cara, eu realmente espero no Senhor, eu não tenho pressa. Eu falei já aqui uma vez, não sei se vocês se recordam, há 6 anos, 7 anos atrás, liberaram uma palavra na minha vida, na vida da minha esposa, um homem de Deus, reconhecido como homem de Deus. E de lá para cá eu nem falo muito nisso, porque eu quero deixar as coisas acontecerem de maneira natural. Porque quando a gente fala que Deus liberou uma palavra, aí geralmente alguém quer pegar, quer botar. Quer acolher. Quer acolher, tipo, pô, Deus liberou pra gente ver, então vou botar para fazer determinada coisa. Eu não abro isso para ninguém, a gente deixa a coisa acontecer de maneira muito natural. Pô, quanta rádio tem me abençoado, quanta rádio tem me ajudado, cara. A gente realmente não sabe os projetos de Deus, professor Fernando, porque a desenvoltura, essa coisa de falar em público, apesar de a gente estar atrás de uma câmera, a gente está falando publicamente. Então, assim, quanto isso tem me desenvolvido, quanto isso tem me ajudado. A própria célula, até outro dia eu estava conversando com o meu pastor Sérgio, falei, cara, quanta rádio me ajudou nesse processo de célula. Que de repente vocês olham assim para mim, assim, me vir falando assim, pô, Luiz, cara, mas eu sou tímido, eu sou meio encabulado ainda para falar, mas a rádio começou a desenvolver esse processo na minha vida. Também, né? As lives, entendeu? E aí, a partir disso, você quer aprender mais, você quer crescer, você quer buscar mais ao Senhor. Eu até essas semanas eu estava meio lento, eu confesso. Eu venho de 2 semanas meio lento, meio cansado. O Júlio até perguntou por estar cansado, né, Luizinho? Meio lento, meio cansado, orando pouco, buscando pouco. De fato, sim. Mas o quanto esse processo de live, esse processo de comunicação, de aprender com vocês, o quanto isso tem me ajudado.
Então, assim, o desejo é crescer, cara. Eu tô aí, eu e minha esposa, a gente tá aguardando no Senhor, não sabemos quais são os planos, não tem nada definido. Amém. A gente realmente está deixando, eu gosto de deixar a coisa acontecer, eu não gosto de... planejo nada. É isso aí. De ficar eu só forçando. planejo semana que vem que tem que estar aqui, aí eu tenho que estar os participantes, aí eu fico preocupado, mas o resto eu deixo fluir. E até falar uma coisa também, quando eu digo que eu me preservo um pouco em relações, gente, eu tenho amigos assim, amigos de perto, de estar dentro da casa das pessoas, as pessoas estarem na minha casa, então assim, mas quando eu digo a autopreservação, é justamente não colocar a expectativa na pessoa, porque assim como eu sou falho, eu sei que nós também somos falhos. Isso aí. E até voltando um pouquinho, em parte, eu vou falar por mim, em parte eu também vendo uma imagem, porque a gente não solta tudo que a gente é de verdade. Claro. Eu não solto tudo que eu sou de verdade. A minha esposa me conhece um pouco mais no íntimo, então eu tenho os meus defeitos, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas crises, eu tenho. Mas a gente não tem que sair falando os nossos defeitos e as nossas crises para todo mundo. Justamente para a gente se autopreservar. Então, assim, mas tenho amigos, tenho pessoas que frequentam a minha casa, eu frequento a casa de muita gente. Louvo a Deus pelos amigos, confio, mas não depositando, como diz aqui, né? Não depositando a minha confiabilidade total na pessoa. Porque pessoas nos ajudam. Isso aí. Eu pego condução todo dia para ir trabalhar. Então, de alguma maneira, eu tenho que confiar um pouquinho no motorista do ônibus. Isso aí. Entendeu? Mas entendendo que a minha confiança de vida é no Senhor. Amém. Porque tem até um jogador, Felipe Melo, que a minha esposa viu a entrevista dele, que ele falando que ele não gosta de pegar avião. Aí diz que a resposta dele, pô, cara, eu não gosto, porque vai que é o dia do cara lá. É o dia do piloto, né? Lá, amor. Se for o dia do piloto, já era. Entendeu? Então, assim, é uma brincadeira, mas tem um pouquinho de sentido, tá? Então, só para as pessoas não acharem que eu sou um cara antissocial, não é nada disso. Mas eu, sim, me preservo em muita coisa. E por isso que, graças a Deus, eu convivo bem em quase todos os ambientes que eu frequento, entendeu? E ser reservado é muito bom mesmo. Marquinhos, fala pra gente aí, então, esse movimento que a gente vai orar agora, a gente vai pedir a Deus, né, interceder pelos nossos irmãos, amigos e familiares. Vou pedir o pastor Carlos Salles. Semana passada eu orei, também me emocionei, o Espírito Santo trabalhou, porque normalmente eu não oro, mas eu gostaria que vocês orassem hoje. Fala desse evento, então, no dia 2, né, para que as pessoas possam comparecer lá. Deixa o teu recado aí para aquele que está assistindo essa live hoje, né? Porque o tema hoje é esse, a confiança, né, demais no homem, ou seja, é uma falsa confiança que a gente vive hoje. Deixa o teu recado aí para a gente resumir. O meu recado, né, assim, sobre o que nós vamos viver ali, eu creio, né? Se assim o Senhor permitir, como diz o apóstolo Tiago, bem lembrado aqui. Permita, Marquinhos, que a gente quer estar lá. Pelo meu amigo Luizinho, né? Vai ter lanche lá, alguma coisa assim depois? Ou não? Vai ter uma cantina lá funcionando. Mas se a gente quiser comer, pode ir lá comprar alguma coisa. Isso, vai ter. A gente está organizando isso lá com as mulheres lá. Nem é gordo, né? Fica só pensando. Mas a gente tem que pensar nisso realmente, porque pode ser um tempo um pouco mais demorado, né? E a gente pensou nessa logística assim. Não vai, assim, talvez não seja nem isso tudo, mas... E vai ser uma parada bem descontraída. Vocês vão ver que vai ser a gente está criando assim um ambiente muito, muito bacana para acolher as pessoas. 2 de setembro é um sábado, 18 horas. E lá, o que a gente vai viver lá? Pela minha expectativa, e o Espírito Santo tem movido isso no meu coração. A gente vai viver isso aqui, ó. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, grandiosas coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Por isso alegres estamos. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Então, de tudo que nós já vivemos, né, ao longo da nossa história ministerial, eu creio de verdade assim que alegres estamos é
uma espécie de resumo de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente entende como sendo aquilo que é a palavra de Deus que liberta o homem. Então, Alegres Estamos é sobre você ter entendimento de que o nosso Deus é o dono do universo, aquele que criou todas as coisas. O nosso Deus, nós estamos alegres, nós alegres estamos porque Ele é a nossa esperança, a nossa confiança está nele. Alegres estamos porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Alegres estamos porque somos alvo da graça dele. Através da graça dele, o céu desceu, Jesus o Nazareno, que é a melhor parte dos nossos dias. E alegres estamos porque temos uma missão, que é de frutificar, que levar isso a outras pessoas. Então, assim, resumidamente, alegres estamos é sobre isso. É sobre um tempo em que a igreja do Senhor Jesus vai se reunir ali para declarar, né, que grandes coisas ele fez, grandes coisas ele fez, grandes coisas ele tem feito, e nós sabemos que grandes coisas ele vai fazer. Então, assim, você quer ter um tempo assim de adoração, vista o seu melhor sorriso e vem, mas vem para adorar, para que o Senhor te ache naquela noite ali, como aquele adorador em espírito e em verdade. Nós vamos criar um ambiente de adoração naquele lugar, nós vamos levantar um altar de adoração ao Senhor. Não é nada sobre o Marcos Miranda é o menor. Se você for lá para olhar o Marcos Miranda, você não vai ver nada, você vai ver o Senhor, porque o Senhor vai ficar grandão naquele lugar. O Senhor vai ficar grandão naquele lugar, e eu vou ficar bem pequenininho. Nós vamos nos alegrar ali em adoração ao Senhor. E as plataformas, Marcos Miranda, que... Kauai aí, ó, 1.100 pessoas assistindo hoje aí. Valeu, Kauai! Valeu, Kauai! Galera do Kauai que está assistindo a gente online aí, que for aqui do Rio de Janeiro, ó, galera do Kauai, galera do Facebook, galera do YouTube, que for aqui do Rio de Janeiro, salve essa data aí, ó, 2 de setembro, 18 horas, ali na primeira Igreja Batista em Vila da Penha, Avenida Meriti, 2470. Grava essa live que é para poder voltar no endereço aqui. Cola lá que vai ser bênção demais, vai ser um tempo precioso. Vou ficar muito feliz de poder tirar um abraço, enfim, orar contigo lá, adorar contigo. Amém? Amém. TikTok na semana passada também, 500 e poucas pessoas que deu lá com nosso irmão, o Allen, né? Que a gente teve a oportunidade de divulgar, e a gente está aí. Na semana que vem vamos ver se a gente vai fazer um especial aqui, também de divulgação da MK, do trabalho da nossa irmã Renata, que Deus possa abençoá-la. E nós estamos nessa expectativa aí do que vai acontecer semana que vem. Mas vamos orar agora, pedir a Deus. Pastor Carlos Salles vai orar pela gente, e o nosso irmão vai concluir aqui, né, o seu visual atualizado. Hoje não vem com o seu traje assembleano tradicional, mas sim com esse visual atualizado, e nitidamente você olha para a câmera lá, você vê o rosto dele brilhando de alegria, de felicidade. Resplandecendo a glória do Senhor. Resplandecendo a glória do Senhor. Está com semblante diferente. Tá bem. O céu está aberto aqui em cima da gente, aqui, mas está mais em cima dele. Vamos orar. Dá um abraço para o pastor Carlos L. Carlos L. Hoje ele ficou até feliz, né, que eu mandei até uma roupinha lá, né, das minhas netinhas e tudo, e vai nascer, né, qual é o nome? Eloá? Eloá? Ou Eloá? Eloá ou Eloá? Não, é Eloá, eu acho que é menina. Não é a netinha do pastor Carlos L. Giovana, né, e a Eloá, não é isso que vai nascer agora. Isso. Vamos orar então, pedir a Deus pelos ministérios que vão acontecer aqui, e pela vida do pastor Carlos L., dessa netinha. Eu queria agradecer aqui de público, olha, obrigado aí pelo carinho dos nossos irmãos que estiveram orando no domingo, intercedendo. Mandar um abraço para o pastor Birajala lá, que ele está precisando, eu vou falar aqui, ele está precisando de uma ressonância magnética. Você que está no Kauai, você que está vendo aqui, se você pode ajudar ele nessa ressonância, ele está lá, Campos do Jordão, Luiz, o pastor Birajala lá está Campos do Jordão, na que a gente faz a live. E agradecer pelo grande livramento que Deus... Não, é... São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo, né? Isso. São Bernardo do Campo. E o pastor José, também agradecer pela Cláudia Maria, que é sua esposa, que fez uma operação plástica, que ela estava na fila, né, o problema do estômago e tudo.
E agradeci muito a Deus que a minha netinha foi atropelada, ela sangrou muito. Minha netinha mais velha, com 6 anos, pegou a cabecinha dela, o pezinho dela, mas não houve sequelas nenhuma. Glória a Deus. Então, agradecer a Deus por ela estar, a Luísa, ela está totalmente aí, né, recuperada, restaurada pelo poder de Deus, brincando já. E hoje eles foram comemorar com a mamãe Isis lá no Beto Carreiro. Eu acho que eles conseguiram chegar lá porque era uma promoção, apenas uma pagava lá. E a mamãe Isis está muito feliz, o papai Diego também. Eles estão se adaptando nessa nova vida, né? Lá em Florianópolis. Eu agradeço a Deus por isso. Vamos orar, ele termina. Deixa eu dar as considerações finais Não, também depois aqui. no final. Depois da oração, né? Depois da oração. Deus. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, Amém, nós te Senhor. agradecemos por essa oportunidade que Sim, tivemos. Senhor. Também, Senhor Deus, os nossos participantes, ó Pai, Amém, que têm Senhor. estado conosco nesta noite, Senhor Deus, nós abençoamos, ó Pai, todos os amados irmãos, amigos, aqueles que têm entrado através do Kawai, através do Facebook, do Amém. YouTube. Que o Senhor esteja aí, Senhor Deus, maravilhosamente derramando das tuas bênçãos, ó Pai, do teu sobrenatural, das tuas mãos potentes. Olha com olhar favorável, Senhor Deus, Amém, esteja, Senhor. Senhor Deus, fazendo infinitamente mais, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que a necessidade é grande. Glória a Deus. A necessidade, Senhor Deus, é maior do que nós temos ideia, Senhor Deus, do que nós imaginamos. Mas o Senhor, ó Pai, tem, Senhor Deus, agido, Senhor Deus, assim, de uma forma sobrenatural. O Senhor tem, Senhor Deus, entrado com as providências, ó Pai, a cada dia, Senhor Deus, o Senhor tem aí reafirmado, Senhor Deus, essa maravilha, Senhor Deus, que é o viver, Senhor Deus, que é, Senhor Deus, estar diante da Tua presença. Nós somos muito gratos ao Senhor, ó Pai, por essa programação também, Senhor Deus, pelo nosso amado professor Fernando, Louvado Senhor, seja o teu nome. pelos Deus abençoe amados teu irmãos filho, que estão Pai. conosco aqui Em no nome de Júlio, Jesus. Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando. Abençoa teus filhos, Abençoando Pai. também a Rádio Casa Nova deles, Sião, em nome Senhor de Deus, Jesus. as pessoas que estão à frente aqui, Senhor Deus, que Obrigado, o Senhor Deus, por esteja essa porta abençoando aberta, por o Mário essa casa Matos, Senhor aqui, Deus, em também, nome de Senhor Deus, Jesus. essa programação, Senhor Deus, que o teu servo irá fazer, Amém, Senhor Deus, da Senhor. gravação do DVD, Em Senhor nome Deus, de Jesus. dia 2 de Tudo para o setembro, Senhor Deus, o Senhor Para a esteja, honra e Senhor Deus, glória do teu santo abençoando, e poderoso operando nome. maravilhosamente, Tudo pelo é nome para santo ti, do Senhor nosso Deus. Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Aleluia. Que as suas provisões, ó Pai, estejam, Senhor Deus, em nome Amém, de Jesus Deus. Cristo, sendo tomadas, Pai, para que tudo, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, correr da melhor maneira possível. Amém. Também toma, Senhor Em Deus, nome o de nosso Jesus. amado irmão Luiz, a sua Sim, família, Senhor Sim, Deus. a sua liderança ali, Abençoa Senhor, teu em nome filho, de Pai, em Jesus nome de Cristo, em Jesus, relação, Senhor Pai. Deus, aquela Aleluia, célula, Deus. Senhor Deus, que o Senhor esteja Pai, aí glória também, a Deus. Senhor Deus, Você tem concedido fazendo, ao teu Senhor Deus, com filho, que Pai, os em seus nome de líderes, Jesus. Pai, venha Amém. olhar a ele, Glória a Senhor Deus, Deus. assim conforme o Senhor tem olhado. Amém. Revela-se, Senhor Deus, aos teus filhos e filhas, ó Pai, em relação, Senhor Deus, a esse tema, Senhor Deus, que nós Amém. debatemos Em nome hoje, de Senhor Deus, a Jesus. falta de confiança. Em nome Que de nós Jesus, venhamos, em Senhor, nome possamos de Jesus confiar em Cristo, ó Ti, Pai, em buscar todo ao tempo, Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. E nós dizemos ao Senhor, ó Pai, que nós estamos vivendo confiantes Sim, no Senhor, Senhor. aleluia. Nós não estamos Amém. vivendo com falta de confiança Sim, nenhuma. Deus, é Nós temos verdade. depositado a nossa fé Nossa no Senhor confiança e está em Ti, dia Senhor. após dia nós temos orado, buscado a Tua presença, Senhor Deus, clamado a Ti, Senhor Deus, para que venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, no santo dos santos, no santo lugar, ó Pai, aí tendo comunhão com o Senhor, recebendo direto, Senhor Deus, do trono da Tua glória. Então, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, nos ajudando dia após dia, Senhor Deus, que venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, nos alimentando, ó Pai, direto da fonte do Senhor. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aleluia. Deus, de fato, Senhor, nós queremos mais uma vez entregar o nosso caminho ao Senhor, confiando totalmente no Senhor. O salmista vai dizer, né, que ele deita, ele pega no sono, porque ele confia no Senhor, e nós também Amém. confiamos. De fato, a verdadeira confiança, ela está em Deus, sabe? Ela está no cuidado do Senhor para conosco. Louvamos ao Senhor porque já entendemos e já compreendemos isso, mas tem tantos que ainda não entenderam, Senhor. Amém, Tem Senhor. tantos que ainda não compreenderam a necessidade de entregarem seus caminhos ao Senhor. Quem sabe seja hoje esse dia, Amém, sabe? Senhor. Quem Glória a sabe Deus. seja no futuro esse dia, Em até nome de porque Jesus. essa Quero programação ela fica salvação, registrada Pai, em através nome das de mídias Jesus. sociais.
que essa programação, que as nossas falas pelo Espírito do Senhor possam alcançar essas mentes, possam alcançar os corações que ainda não compreenderam, Deus, porque na verdade as pessoas só não compreenderam que elas precisam entregar o caminho ao Senhor, confiar no Senhor e deixar que o mais é o Senhor quem fará. Então, permaneça conosco, segundo a tua bondade e misericórdia. Nós dependemos totalmente do Senhor, Deus. Os nossos caminhos, as nossas vontades consagramos a Ti. E assim nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Senhor, obrigado. Queremos entregar nesse momento a vida da Ana Flávia, também minha sobrinha, do meu irmão, da minha cunhada, que amanhã ela vai fazer essa prova. Já vai fazer, meu Pai, mais de uma vez, e que ela possa ter sucesso nessa prova de habilitação, que o teu Espírito, graça e paz guie ela, dê o discernimento, dê realmente, meu Pai, o equilíbrio emocional e a tranquilidade para ela poder fazer essa prova. Obrigado pela vida da Ana Flávia, repreendemos todo o mal nas nossas famílias, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Nós queremos aqui colocar diante do Senhor, porque se estamos de pé, se estamos hoje aqui na terra dos viventes, levando a Tua palavra, é que o Senhor nos permitiu para que pudéssemos compartilhar o reino de Deus com os nossos irmãos. Deus. E clamamos a Ti, meu Pai, pela nossa saúde, pela minha saúde, pela saúde espiritual desta rádio, daqueles que estão aqui presentes, para que possamos seguir em frente. É o que te pedimos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Suas considerações finais de cada um. Amém. Glórias a Deus. Hoje nós tivemos lá com o pastor Carlos Wesley, né? Sala de oração, nós tivemos ali na igreja Valdo Jaboca. Foi um tempo precioso, muito bom. Que Deus esteja aí dando uma boa recuperação ao nosso amado pastor Carlos Wesley. Um abração para a dona Sarilma. Amanhã nós estaremos ali na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Nós estaremos ali com um culto de cura e libertação, crendo que vai ser uma bênção. Você que tem aí as suas dificuldades, precisa aí de uma libertação a respeito familiar, né? A respeito também aí da sua casa. Venha, nós vamos estar juntos, orando, clamando, pedindo a Deus, e Ele entrará com as suas providências. Amém? Então, quando for quinta-feira que vem, nós estaremos de volta aqui e também lá na sala de oração, que vai ser na igreja Renascer. Amém? Então, que Deus esteja abençoando a todos em nome de Jesus. Um abração para o meu pastor Márcio da Silva, que Deus esteja abençoando ele, abençoando toda a amada igreja, todos os amados irmãos que estão conosco aí na live. Não deu para ver aqui no celular vocês aí, mas quando chegar em casa estarei respondendo a todos. Que Deus esteja abençoando poderosamente em nome de Jesus. Mais uma vez a nossa gratidão, o nosso louvor a Deus por retornar aqui a essa casa. Muito bom, sempre muito bom. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que Deus nos abençoe e que Deus te abençoe, amigos. É isso aí, muito obrigado pela acolhida, professor Fernando Lopes, pastor Carlos Salles, Luizinho, Julião aí pilotando tudo, essa nave aí que decolou. Nós queremos agradecer a você pela sua atenção, pelo seu carinho, por nos permitir entrar na sua casa, por nos permitir, enfim, essa carona aí no seu carro, talvez no transporte, talvez você que vai ver essa live gravada aqui, esse bate-papo gravado. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu ministro cura, libertação e salvação para a tua casa, e para todos os que te cercam. Que o Espírito Santo de Deus possa te convencer do pecado, da justiça e do juízo, e que a sua confiança esteja plena no Senhor, que você possa ter confiança no Senhor, não em si mesmo, não em ninguém, que a sua confiança esteja no nosso Deus, em nome de Jesus. E dia 7 de setembro... Júlio, dia 7 é feriado ou não? Vai haver rádio ou não? É feriado, não vai haver programa? Não. Então o Júlio está dizendo ali, dia 7 de setembro não vai haver programa. Dia 14 de setembro, Marquinhos e o Luiz devem estar aqui presentes, voltar para lançar o DVD e falar como é que foi. Isso aí, falar da gravação. Da gravação,
desse ministério que Deus tem abençoado. Isso aí. Então estaremos aqui dia 14 de setembro, porque dia 7 não vai ter, e semana que vem, então, é o último programa. É dia 31. Perfeito. Voltamos aqui dia 14, voltamos aqui dia 14. Agendado. Se assim o Senhor permitir, estaremos aqui no dia 14. Vamos te dar mole, né? Não, vamos profetizar. Se assim o Senhor nos permitir, estaremos aqui no dia 14. Não, claro, é a permissão do Senhor, que vocês estão falando, parece que a gente não vai ter muito programa. Né? Pô, tá muito demais. Deus abençoe a todos. Amém. Vamos receber. Domingo também, 21 horas, estaremos ali com o pastor Elcio, que ele está se recuperando. Um abraço para ele, para a nossa irmã Gilza. Estamos em oração pelo pastor Elcio. Estive lá na casa dele, com um bolinho muito gostoso, abençoado. E estamos domingo com ele, com o pastor José também, da Nova Vida, né, que está lá no Espírito Santo. Estaremos ali domingo, se Deus quiser, na live. E o Marquinhos precisa entrar no domingo com a gente. Legal. Chegar da igreja aí. Ver se o Marquinhos entra. O nosso culto acaba mais cedo um pouco. Eu vou me programar esse programa aí. Vamos impetrar a bênção? Amém. Levanta as tuas mãos para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias. E todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia. Por causa disso, estamos alegres. eu e minha casa serviremos ao Senhor. Operando Deus. Quem impedirá? Maranata. Ora vem, Senhor Glórias Jesus. a Deus. Aleluia. Amém. Obrigado pela presença de todos. Deus esteja abençoando a todos. Em nome de Jesus Cristo, uma boa noite, um bom descanso. Que Deus abençoe. Nova Sião Digital. Tchau, Deus abençoe. Boa noite. Tchau, galerinha. Deus abençoe aí.